Vamos tentar uma espécie de perguntas e respostas. Hoje eu estava refletindo sobre o que eu vou falar agora e tentarei fazer como se fosse uma espécie de uma pergunta. Então eu tento responder com as reflexões e com as respostas que me convêm e que me convém com a presença de vocês, ok? A primeira tem a ver com blank space, espaços em brancos ou lacunas, e tem exatamente a isso de ouvir o que vem do... A priori nisso é o que vem do que a maioria de nós não enxerga. E às vezes nós estamos nesse momento de blank space e a gente crê que nenhuma força maior nos escuta. Isso não é verdade, realmente eu tenho que falar que isso não é verdade, porque eu já estive nesse lugar de crer que não houvesse esse meio dessa energia sutil de carinho e acolhimento chegar até mim, como chega até vocês. Eu tenho total e absoluta certeza disso hoje, no lugar em que eu estou. E às vezes essas lacunas são o que, assim, os outros não esperam muito nosso tempo, né? O tempo prático da Terra, ele não espera muito nosso tempo, o tempo dos seres humanos do planeta sentimento. Ele gira numa orbe muito diferente do tempo prático humano, Terra. E aí o que acontece, né? Geralmente essas nossas perguntas dos inputs que nós temos para com o outro, para com os nossos pais, por exemplo. Vamos lá para uma primeira pergunta que possa vir. Ah, mas meu pai não entende o que eu preciso. Ah, mas minha mãe não compreende a minha parte do que eu necessito. Há muita verdade nisso. Porém, também há muita verdade que o nosso tempo também tem que esperar um pouco como sujeito, como ser humano. Se a gente tem um sentimento expressivo por demais, que geralmente, no caso de pessoas como a minha, eles se dão através de processos artísticos, mas isso não quer dizer que nos demais tempos de nossa vida que não estamos criando, nós não sejamos esse bolsão de sentimento querendo emanar e explodir. Porém, o que vem daí? Uma segunda pergunta que talvez pudesse ser, já que a primeira não foi de todo respondida. O sentido de posse do ser humano, ele gira como um rolo compressor em cima de pessoas que sentem muito. Por exemplo, no meu caso pessoal, eu me julgo detentor de um certo conhecimento. E às vezes quero expor esse conhecimento antes de ouvir, como eu comecei a ouvir o outro, e expor isso como uma defesa. Da mesma forma como alguém que tem uma posse de algo que pode passar mais a vossas cabeças, de bens materiais, essa pessoa também se apega nisso numa defesa
de patrimônio, não, para que não levem parcelas disso. E isso se sobrepõe a essa parte mais sensível dos seres humanos, mais sensíveis. A Terra é uma paleta com muitas tonalidades de cores em relação a isso que estamos conversando, de espaços em brancos, de lacunas. Mas o caso é que se resguardarem um pouco a si mesmo, assim, numa música céltica, essa de momento que estou ouvindo, e realmente perguntarem com o coração, com sinceridade, eu tenho total certeza hoje que haverá resposta, sim. E para quem mais foi dado sentir também, geralmente é mais quem foi dado suporte, talvez da dor, né, do sofrimento. A gente diz, eu digo, não quero ficar com as migalhas da terra, quero vibrar sempre nessa aura desses planetas que já estão pulsando essa energia de luz e cor constante, como o céu eterno, né? Tem uma frase mais certa, talvez bíblica, deve ser cuidado sempre, né? Muito bom ser cuidado, assim, pessoas cuidando da gente, se importando pela gente. Mas aquilo passa pra gente ter que ir também, né? É um entre lacunas que depois disso aí virá o dia a dia com os seus trâmites mais práticos e mais corriqueiros. Mas assim, só quero que entenda, sempre que estiveres nesse espaço em branco de lacuna, é o espaço também onde vão estar mais te ouvindo. Então esteja apto a ouvir. As pessoas não dialogam mais hoje por medo, total e completo medo. Ao invés de ouvir o que alguém está dizendo, já quer se sobrepor com essas posses que sejam posses de conhecer, de beleza, de bens materiais, de casas, de carros, de terrenos. E olha ali o prefácio de um livro póstumo de Essa de Queiroz. Foi perfeito para mim, sinceramente. Porque ele diz, né, que chegou no outro lado com 50% de ironia e 40% de riso, e os outros porcentos se mostram outras coisas bem pequenas também. E como bom escritor, ele se deu descrevendo do lado de lá como falido, porque ninguém no mundo espiritual está interessado nesse tipo de valor, né? E olha só que estamos falando de valor ainda que seriam considerados nobres, assim, de lidar com o conhecimento, a linguagem de uma forma irônica, dizer o que não está pensando, ou rir-se da sociedade. E ele se deu como falido no lado espiritual, porque quem não